Hoje eu vou ser sincero com vocês, tá? Por vezes eu minto aqui, falo que não vi alguma coisa e vi. Moleque, eu não vi nada não. Eu não faço ideia de nada do que tá acontecendo. A gente vai saber juntos, tá? A punição da liga foi 2 minutos pra cada time, não acredito não. Então o G3X com um jogador a menos, esse 1 minuto já foi. A Kings League é uma piada, moleque. A Kings tá certa? Pô, gente, com todo o respeito, por tudo que aconteceu no Hotel das Delegações, vamos concordar que é uma punição extremamente branda, né? A Kings League mais uma vez lavando suas mãos. Honestamente, era melhor nem punir. Uma puniçãozinha merda dessa, é melhor não punir, pô. Pune não. Mas honestamente, brincadeiras à parte, que show da Kings League, hein? Mais uma punição de merda, mais uma vez ela lava as mãos e mais uma vez é uma organização inoperante, né? Omissa. Impressionante, bicho. O Brados tá nessa treta, eu vi aí de Brados. Caralho, é verdade, mano. A gente trocou ele sem nem ele jogar. Mas trocamos pelo Nicolas, que nem jogou também. O de Brados é muito pica, né? Dito tudo isso, veio o sujeito Homem Bueno. Eu sou fã. Ainda bem, entendeu? Que não jogou também porque tava machucado. Cara, que beleza. O de Brados, eu vou te falar, que energia do de Brados, hein? Às vezes é espiritual mesmo, que nem falou o Andrés Gomes. Parte 2 dos dois lados. De coração aberto pra vocês. É um assunto sério, né? Um assunto aí que, pô, é muito sério. E eu queria primeiramente pedir pra, cara, você, né, tirar a sua camisa, porque eu sei que isso daqui vai ser visto por jogadores, né, torcedores do G3X. Irmão, eu não tô com pressa, eu vou ver tudo na íntegra. Torcedores de outros times, pessoas que acompanham a Kings League, né, então eu sei que tem pessoas que gostam de mim, né, independente do G3X ou não, eu sei que tem pessoas que gostam de outras pessoas, independente se é do time A ou do time B, e aqui eu tô falando como o ser humano, né, como uma pessoa gaulês, e eu vou reportar as coisas que aconteceram, né, ontem... Acredito que estava muito ainda no calor do momento, das coisas que aconteceram, das coisas, né, como foram lidadas e tudo mais, né, praticamente aí horas depois do acontecido. E eu estou pedindo para você, né, tirar esse chapéu, para você não olhar isso aqui como, né, G3X e olhar como um ser humano, como alguém, né, um amigo, um conhecido, alguém da sua família contando uma história. Naquela noite, né, há 2 dias atrás, a gente tinha terminado a transmissão aqui da Kings League e a gente tinha ido pro hotel, que é o mesmo hotel, né, dos jogadores, comissão e presidentes. A Kings League, por algum motivo dessa vez, resolveu colocar todo mundo no mesmo hotel. A gente não estava no lobby do hotel, a gente não estava na passagem dos jogadores, a gente não estava numa área que era de jogadores, a gente estava literalmente no barzinho do hotel, né? Tem uma área ali com mesinhas e que tem um bar que não fica no lobby, fica numa outra área, e que essa área realmente ela é uma passagem para um outro lugar onde os jogadores também fazem a sua alimentação. O bar ele já estava quase fechando, né? Então acho que um ponto legal a ser falado inicialmente é que o bar ele já estava quase fechando. O cara falou, o barman ele virou e falou assim: olha, eu não vou ter como atender vocês, né? Vocês estão em 4 pessoas, eu acredito que se vocês pegarem 8, 10 long necks, vocês vão ficar aí as próximas horas. Seria legal porque a gente tinha 60 euros, a long neck custava 6 euros, a gente pediu, falou, então vê 10 long necks pra gente, a gente está em 4 pessoas, a Bia ainda estava junto. Ficou 9 garrafas na mesa e a Bia tinha ido subir pro quarto que ela queria dormir, né? Eu, Apocão, velho... 2 cervejinhas pra cada um. Não tinha ninguém bêbado, né? Essa é a grande verdade. 2 long necks pra cada um, não dá pra ninguém ficar bêbado. O Vamp e o Rodrigão, a gente tava ali, cada um tinha aberto, né, uma cerveja, a gente estava tomando ainda a primeira cerveja, a gente tinha acabado de começar a tomar uma cerveja e eu tava de costas pro lobby, né, eu tava de costas pro lobby, o Apocão tava do meu lado e meio de costas pro lobby, quem tava de frente era o Rodrigão, que, cara, mal conhece, né, os jogadores, eu tenho algum impacto com os jogadores que não sejam G3X, e quem tava de frente era o velho Vamp, que praticamente é míope, né, o velho Vamp. E aí sim chegaram, né, os jogadores da Desempenho e eles passaram por ali, né, e pelo que eu entendi, um jogador chamado Gigante, que não é pequeno, né, ele por alguma forma ele se sentiu intimidado, encarado pelo pessoal da nossa mesa por algum motivo, né, e isso fez com que desse a ele, né, na cabeça. Isso que, com todo respeito, uma brincadeira também, né? Vamos lá, né? Se sentiu intimidado, encarado. Porra, peraí, pelo amor de Deus, todo mundo adulto, caralho. Cabeça dele, pelo menos, o direito de confrontar um presidente do outro time, né? E confrontar justamente por causa, né, pelo que foi explicado, por causa de clipes que eles viram na internet, né? Ah, nossa, vi um clipe, um comentário seu de um corte na internet. Cara, quantos clipes e quantas coisas
já foram faladas por outros jogadores, né? Inclusive o pessoal da Desempenho, né? Falar sobre encher a boca de linguiça, sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo, são coisas pessoais, né? Quantas coisas que é fora do bola-campo, né? É fora do bola-campo. Então, isso na cabeça dele deu o direito dele vir cobrar um presidente de um time. Quando eu comecei a conversar com ele, e até aí, né, por mais que seja uma situação estranha, chegou o Christian de uma forma, né, bem grosseira e quase que avançando para cima da onde a gente estava. E esse jogador Christian é o mesmo jogador que já tinha me empurrado na final. Não é, nossa, qualquer coisa e tudo mais. Na final da Kings League do Split, quando acontece, né, o meu caso com o goleiro Gui, ele vai lá, atravessa o campo, se vocês pegarem o vídeo, ele atravessa o campo e empurra com as duas mãos no meu peito, ele encosta e ele agride, isso é uma agressão, ele agride um presidente. Então já era um cara que eu não vou com a cara dele e que já tinha encostado em mim. E nesse momento eu realmente viro, mando ele para aquele lugar e falo para ele sair dali. Nisso daí, talvez por ter acontecido na final, ele se sentiu no direito de empurrar novamente, me empurrar novamente. E nessa daí começou a confusão. É inacreditável, né? Agora, de um lado bem pessoal, é inacreditável eu ter que estar aqui e falar que o que foi falado ontem na internet, que foi comentado ontem na internet, realmente é o que aconteceu. Infelizmente é o que aconteceu e na hora eu não acreditei que aquilo era possível estar acontecendo, né? Dentro de um hotel organizado pela Kings League, com os times profissionais, com os jogadores profissionais, né? O que aconteceu foi um crime, né? E, inclusive um crime aqui na Itália, um crime no Brasil, né? Um crime de um assédio moral, né? Querendo de alguma forma, acredito, né, não sexual, mas de alguma forma humilhar uma pessoa. Então foi isso que aconteceu, realmente que aconteceu. E eu peço desculpa pela minha reação, mas vindo de uma instituição que na história recente já teve casos muito mal lidados, diga-se por sinal, de assédio, né, CEO que não conseguiu lidar, e aí eu consegui entender o cargo do Renatinho e realmente uma pessoa que está à frente, um presidente que está à frente da instituição e que sabia do que aconteceu e ontem não quis falar sobre o assunto. Então, ontem, quando vocês viram eu falando aqui, eu não tinha como virar e falar, eu virei e falei assim, cara, eu fui agredido por trás porque eu não sabia nem como falar isso para vocês, né? Então, quando eu, primeiramente, depois de tudo isso, eu ainda virei e falei assim, nunca eu desmereci ninguém em questão financeira, eu sei de onde eu sou, eu sei de onde eu venho, eu sei qual é a minha história, eu sei quais são os valores que eu prego aqui nessa live para a minha comunidade. Eu nunca desmereci ninguém. Então, se o Renatinho, se você se sentiu desmerecido em questão financeira, eu peço desculpa pelo que eu falei, da forma com que eu falei, mas a questão que eu quero só questionar aqui é a forma com que foi lidado um presidente onde não conseguiu segurar os seus jogadores para ir tirar satisfação com o presidente de outra equipe, que é o que ele fala, eu tentei segurar o gigante, mas não consegui. O outro jogador dele que já tinha me empurrado, me empurra de novo e ele não conseguiu. O outro jogador comete um assédio e ele também não fala sobre o assunto, então é muito fácil. E neste momento, rapaziada, neste momento onde tudo isso tinha acontecido e pessoas começam a me empurrar, sim, tinham mais de 20 pessoas e no meu ponto de vista eu não consigo determinar quem tá ali para me empurrar, quem tá ali para me bater, quem tá ali para me agredir, quem tá ali para separar as coisas, entendem? Então, no meu ponto de vista, tinham muitas pessoas, porque realmente tinham muitas pessoas e eu não conseguia, é óbvio, que mais de 20 pessoas não bateram na gente. Muitas tentaram separar, muitas tentaram com que aquilo acabasse. Porém, isso não tira o fato do que aconteceu. Então, eu gostaria que vocês entendessem essa parte, né? Entendessem este motivo. Eu não tinha falado com o velho Vamp, nem com a Poca. Quando o Renatinho vira e fala assim, nossa, eu conversei com a Poca e conversei com o velho Vamp, realmente, pode ser que ele... Já mudou o discurso? Mais ou menos, cara. Não acho que mudou tanto, não. É porque tu tem que ser muito imbecil pra achar que 24 pessoas bateram em 4, pô. Isso não teria acontecido. Todo mundo sabia que ele se expressou mal ali, pô. Ou ele inventou, ou ele se expressou mal, pô. Caralho. A mesma coisa que ele tá falando, o Renato falou. A mesma coisa, bicho. O Renato falou também que chegou uma galera pra apartar pra turma do Deixa Disso. Então tinham várias pessoas no ambiente. Ele falou a mesma coisa que o Renato falou, tá ligado? Então assim... não mudou o discurso, inventou, mentiu. Não, vocês estão pendendo pro lado que vocês querem acreditar, tá ligado? Quem brigou com o Gaules não foram 24 pessoas que brigaram, porque senão ele seria um guerreiro espartano pronto pro UFC, porra. Ele ia brigar contra 24 atletas e sair sem um sangramento no rosto, sem um roxo, aí esquece. Aí ele é um monstro. Bota no peso pesado no lugar do Poatan, tá ligado? Porra, é óbvio que isso não aconteceu, tá ligado?
eles tenham conversado, eu não tinha falado com o velho Vamp e com a Poca sobre o que tinha acontecido. Mas ontem ele falou exatamente isso. Pô, tu acreditou nisso, cara? Por nenhum momento tu achou que ele, porra, pudesse ter se expressado mal ou ter exagerado. Caralho. Você falou, nossa, o Gaules falou pra mim que 24 pessoas estavam batendo nele, então é verdade. Sobre o assédio tinha acontecido. Então eles viram simplesmente eu agredi um jogador do outro time e isso não seria uma atitude passiva, não seria algo normal. Agora conversa com os dois sobre depois do que eles descobriram o que aconteceram, ele virou, todos, inclusive outros presidentes, falou o que aconteceu foi pouco, se foi isso que o cara fez, e foi isso que o cara fez. Eu falei, e repito, foi pouco. Tinham que ter arrebentado esse moleque lá. Mas não tinha como arrebentar porque tinham 24 pessoas ou 20 pessoas lá tentando separar. Então não era isso que ia acontecer. Mas foi muito pouco. Essa que é a grande verdade. E, pô, muitas mensagens foram mandadas em tom de gracinha e tal, não sei o quê, porra, enfim. Tem gente que, porra, tá fazendo graça, o caralho. Pô, beleza, tem momentos e momentos, mas, meu irmão, esse bagulho é sério, cara. Eu falei ontem na hora. Na hora eu não acreditei no que aconteceu, pô. Tanto que eu fiquei perguntando pro Batman. Falei, mentira. Isso não existe, porra. Desculpa, isso não existe. Não existe. Não existe um maluco no meio de uma discussão, pô, se sentir à vontade pra, porra, botar o dedo no cu de um maluco. Que ele não tem, tá ligado? Nenhum contato pra agredir. Porque é uma agressão, cara. Ele não botou o dedo no cu pra fazer carinho. Ele tem um relacionamento com o Gaules? Não. Pô, ele foi pra agredir o cara moralmente. Entendeu? Então, desculpa, não existe isso, pô. Por isso que eu falei. Se ele faz essa porra aí na rua, ele é arrebentado. Arrebentado. Ele só não foi arrebentado porque ele tava num hotel cercado de pessoas do time dele. Só isso. Se ele faz isso num ambiente não controlado, ele é arrebentado. Porque isso não é coisa de homem, é coisa de moleque. Inclusive, vou além. A Desempenho manter esse moleque no elenco hoje é um absurdo. Com todo respeito aí a todo mundo trabalhando na Desempenho. Um absurdo. Ele não podia ter entrado em campo hoje. Tinha que ter um mínimo de postura da equipe do Desempenho. E não teve. Um absurdo botar esse moleque no banco de reservas hoje. Não era nem pra ter entrado, tá ligado? Mas enfim, é outra opinião que eu tenho. Mas se vocês, pô, estão na guerrinha de torcida organizada aí e não querem entender, tudo bem. Não tô aqui no meio de nenhuma guerrinha de torcida organizada. A partir disso, rapaziada, cria-se uma história como se o G3X tentasse colocar todo mundo como vilão. O Renatinho falou que ele aprendeu dentro de casa dele, da casa dele, dos pais dele, que se você não sabe sobre uma coisa, você deve calar a boca. Tentaram ensinar, mas não conseguiram. Porque ele vinha e usa o exemplo de que o G3X coloca todo mundo como os piores pessoas do mundo. Ele tava no banco? Pô, não tava não, amigo. Ele não cumprimentou jogadores no círculo central e foi apresentado como jogador do time, não. Fica tranquilo, não tava não. Tava com a camisa uniformizado, com a camisa do goleiro, chuteira, meião, caneleira, todo pronto pra jogar. Ué, então tem alguma coisa errada no regulamento. Um jogador que não tá no banco tá uniformizado dentro de campo. Como é que faz? Tem alguma coisa errada no regulamento. Ele tá de luva, chuteira, meião, caneleira, uniformizado, com colete pronto pra estar em campo e não tá no banco. É torcedor VIP? Comprou ingresso no banco pra assistir o jogo? Oxi, na Kings League Brasil, não podia ficar nem um cameraman no banco, porque tava com gente a mais. Aí tem um camarote especial lá, o moleque assistiu o jogo, depois de tudo que ele fez. Tá brincando, pô? Peraí, cara. Nosso primeiro Mundial da Kings League contra o time do Portinos, do Ibai, a gente nunca desmereceu o título do Portinos. A gente nunca colocou eles como vilão. A gente simplesmente chegou e falou, cara, o formato que a liga tá é um formato que pode prejudicar os jogadores. A gente teve jogador lesionado naquela final. A gente jogou meia hora depois. Tanto que a Kings League resolveu mudar. Depois daquilo não teve mais Final Four. Então, voltando agora, talvez se arrependam. O Ibai é meu amigo. Você não sabe. Voltar ao Final Four é a única chance da Kings League conseguir vender um estádio pra uma final, né? Eu sou a favor. Essa que é a grande verdade. Esportivamente é ruim, mas se provou a única chance. Então, pro produto era melhor mesmo o Final Four. Lá no jogo, lá no Mundial, G3X se fudeu porque jogou depois, mas faz parte. Então não fala, não é isso que foi pregado? O Ibai é meu amigo. Eu converso com o Ibai, emprestei os meus 2 melhores jogadores pro Ibai. Logo depois disso, eu emprestei o Kelvin, eu emprestei o Andreas, sou amigo do técnico, sou amigo da maioria dos jogadores do Portinos. O Ultimate Móstoles, que a gente ganhou, hoje eu sou amigo do DJ Mário. Essa liga, ela também vive de conteúdo. Você pode rivalizar. Mas lá no lance do Ultimate Móstoles, o couro comeu lá. Eu lembro bem como é que foi. Não foi tão amigável na hora, não. Depois se tornou conteúdo, foi pica. Mas na hora o bagulho foi de verdade. O couro comeu mesmo lá no México. Eu tava lá, com a fúria. Hoje em dia, parcelada, tal, não sei o quê. Meu irmão, lá na época, teve até um lance que não podia nem sair da arena, que tava dando merda. Lembra dessa porra? Lá o bagulho foi sincero. DJ Mário que é um showman. Pô, um dos grandes gente boas da Kings League hoje, tá? DJ Mário. Pô, só que na época foi odiado pelo povo brasileiro. Ele virou o... Enfim, esqueci o termo. Bode expiatório.
realizar dentro de campo e ter a hombridade de saber que aquilo fica dentro do campo. Vocês que me acompanham sabem o quanto eu brinco com o DJ Mário. O DJ Mário está na cabine do lado. Existe um respeito entre a gente. Então, é algo que, o Ultimate Monster, eles é o malvado. Não, não é um malvado. Eles sabem competir dentro de campo, né? Quando teve o lance da Fúria, a gente nunca tinha perdido para a Fúria. Quando aconteceu o lance da Fúria, toda a rivalidade que aconteceu foi que quando eles ganharam, eles foram bater na porta do nosso vestiário quando os jogadores estavam na hora de oração. E depois disso tem várias coisas que não são nem sobre Kings League. Então, hoje ele anda com pessoas porque ele fala, nossa... Na treta G3X e Fúria é muito mais do que Kings League, né? Vamos ser sinceros. É uma treta que não tem bobo no futebol, envolve muito mais coisas. Então, meu irmão, extrapola os limites das 4 linhas ali. É outra parada, entendeu? Esquece. É outro patamar aí de briga. E eles vão ser rivais sempre, pô. Sempre. Sempre. G3X e Fúria vão ser rivais sempre. Então não tem clima amistoso nessa porra também, não. É hostilidade institucional, tá ligado? Essa que é a grande verdade. É um Globo e Casa TV? Ah, será? Sei, né? E Globo e Casa TV é mais amistoso, eu acho. Outras pessoas, todo mundo fala do Gaules. Cara, é aquela questão, com as pessoas que ele tá andando, eu faço... Cara, eu fico feliz que ele tenha esse tipo de feedback, porque não são pessoas que eu quero que esteja do meu lado. Todos e vários outros presidentes da Kings League são amigos. Quando a gente perdeu para mim, a maior eliminação que o G3X já teve, foi contra o Dendele, quando a gente não imaginava e a gente perdeu a vaga pro Mundial. Eu fui o primeiro a descer, o Luqueta tava ajoelhado dentro de campo. Onde é que foi essa? Eu fui o primeiro a descer, abraçar o Luqueta. Foi no split assim, representa a gente nesse do Real Mundial, Eli, né? te amo, representa a gente nesse Mundial. Num momento que tava com uma dor gigantesca. Eu desci lá, ninguém reclamou. O problema... Era pra ser nós lá, moleque. Real Elite tomou gol no último minuto. Puta que pariu. Real Elite é uma merda também. O problema que a gente teve naquele campeonato também foi por lesão do Kelvin, lesão do Andrés, e agora é a questão, né? Como que você lida com lesões? Foi isso que a gente fez. Então, no caso da Desempenho, rapaziada, eles são os alecrins dourados. Eles podem falar tudo, eles podem te bater dentro de campo e falar que é do jogo, que é malandragem dentro do jogo. Eles podem ter jogador carniceiro, jogador açougueiro, jogador desleal, jogador que faz tudo. Essa narrativa do jogador açougueiro, desleal, carniceiro, eu não compactuo, não. Jogador é jogador. Das mais variadas vertentes possíveis. Essa que é a grande verdade. Quem tá pra controlar ali o jogo é o juiz. O juiz, ele impõe o limite que ele quiser. E o jogador atinge esse limite ou não. Então, essa narrativa eu não concordo. Respeito quem concorda e quem acha que é assim, eu discordo. Quem tá pra impor o limite do jogo é o árbitro. E o jogador, ele usa esse limite a seu favor. Ele vai até onde dá, tá ligado? Isso acontece em qualquer campeonato esportivo. Quem controla o jogo é o árbitro. Então, quem tem que impor o limite é o árbitro, tá ligado? Essa é a grande questão. Por exemplo, se vocês lembrarem e puxarem na memória bem, eu fui a única pessoa de todo mundo que criou a narrativa. E, ai meu Deus do céu, como os árbitros da Kings League têm a coragem de falar isso. Eu fui a única pessoa que remou contra a maré e falei, é absolutamente normal um árbitro falar o que falou nos bastidores para um outro árbitro sobre o Bolt. Absolutamente normal. Todo mundo falando, puta, que absurdo, como é que pode um árbitro falar isso? Eu falei, gente, é um árbitro se preparando para um jogo. Normal. Ele sabe quem é o jogador que mais bate num time, o jogador que mais pode causar problema num time, e no outro. Ele tem que se preparar para o jogo. Quando você prepara uma transmissão, você tem que estudar a transmissão, os times que jogam, correto? Quando você é de um time, você tem que estudar o jogo. O teu time é o adversário. O árbitro estuda os dois times. Tem que saber quem ele tá apitando. Qual jogador problema de um lado, o do outro, quem bate aqui, quem bate lá, quem faz isso aqui, quem faz isso aqui lá. O árbitro também estuda o jogo. Então é natural que ele saiba quem é o jogador problema de um lado e do outro. E vou te falar, tem jogador problema em todos os times, beleza? Todos. Talvez o único time babaca seja o de Brás, mas tem que saber bater lá também, tá ligado? Em todos os times tem. Então eu fui a única pessoa que remou contra o discurso. E apanhei pra cacete, tá? Nossa, Alan, tá passando pano pra arbitragem? Que absurdo. Sim, pra mim era normal, tá ligado? Normal. Naquela época eu falei, é natural que ele fale do Bolt como ele falou. Porque o Bolt bate pra caralho sempre e sempre bateu. E é natural, caralho. Todo time tem um, porra. Todo time tem um pitbull. O do desempenho é o Bolt. Entendeu? Eu queria que meu time tivesse um pitbull mais ativo na Kings League. Não teve, por isso que tomou pirocada a Kings League inteira. Time passivo. Tinha que ter um, porra. Não teve, tá ligado? Então, assim, quem tá ali pra controlar o jogo é o professor, é o árbitro. Ele que impõe o limite. E os jogadores usam esse limite ao seu favor. Então, essa narrativa, porra, um time é muito desleal, não sei o quê. Desculpa. Se extrapolar o limite da ética, do caráter, aí beleza, a gente discute. Se for no jogo, uma porradinha, uma chegadinha mais forte, pra mim, é do futebol. Então, eu tô contra essa narrativa.
É isso. Eles podem ter jogadores que vão em cabines, que vão em entrevistas e falam coisas... E é certo não punir? Aí tu reclama com a liga, caralho, com o árbitro. Entendeu? O jogador atingiu o limite que ele achou que o árbitro não ia marcar. Se o árbitro não marcou, é culpa do árbitro, pô. Ponto. Tu não tem que reclamar com o jogador. Ah, tu bateu demais no jogo. Foda-se, porra. O árbitro permitiu? Permitiu, então foda-se. Entendeu? Ah, tu deu uma chegadinha dura no cara. O árbitro tá ali pra dar o vermelho. Ele deu o vermelho? Não. Então foda-se, pô. Agora, se ele chegar pra machucar um jogador, deslealdade com um companheiro de profissão, aí tudo bem, aí eu tô contigo. Aí eu não concordo. Pô, eu vou entrar aqui pra quebrar o atleta adversário. Eu não concordo com isso, tá ligado? Agora, dividida do jogo, de contato do jogo, aí eu acho que vale, tá ligado? Mas ele fez isso. A única entrada pra quebrar que eu lembro foi a do Luizinho no Kelvin, cara. A do Bolt no Tom era pra cartão ali, mas não é pra quebrar o tom, pô. Desculpa, gente, não é pra quebrar o tom. Não é pra quebrar o tom. Pô, se vocês estão falando que aquilo ali é pra quebrar o tom, não é pra quebrar o tom. Não é. Não é ponto. Não é ponto. Não é ponto. Mas aí é a minha opinião. Se você discorda, tá tudo bem. Segue o baile. Tá ligado? Pessoais, coisas de Deus, coisas de religião sobre presidentes. E ninguém do G3X, nem eu, nem ninguém foi cobrar a satisfação de ninguém. Eles podem fazer tudo. Até o ponto de entrar num hotel, tirar o que eu falei aquele dia. Eu não estou torcendo para desempenho e não tem como eu torcer para esse time. Eu torço para PEN no Counter-Strike, eu sou um representante. A Paulistinha sem bola não seria deslealdade? Cara, seria. O árbitro tá ali pra coibir. E vou te falar, acontece de montão. É a realidade do jogo que você tá assistindo, meu irmão. De verdade. Acontece de montão. E o árbitro tá ali pra coibir. E vou te falar, tem VAR, tá? Ele viu no VAR e não quis dar o cartão. Então a culpa é minha, porra? Tem VAR ali, pô. Tem uma câmera, um árbitro vendo a câmera, e o cara não quis dar o cartão, bicho. Ele não viu o VAR? Ô, filho da puta. Se o jogo não parou pro árbitro não ver, tem alguém no ponto dele que viu e falou, não precisa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ou você não assiste futebol? Pô, que loucura. O árbitro não é só do campo, não, pô. Tem uma comissão de árbitros durante o jogo, né? Tem um cara do ponto, tem um cara do campo, tem um cara que tá do lado do treinador, tem um cara do outro lado, tem o responsável pela arbitragem geral, que era o Rui. Então, assim, não é só um, não. Então, assim, é isso que eu tô falando. Repito, eu concordo com algumas coisas, discordo de outras. Não tô aqui pra concordar 100% com quem você quer que eu concorde e pra discordar 100% de que você quer que eu discorde. Eu tenho a minha opinião, ponto. Da PEN, eu amo a PEN no Counter-Strike. Agora, esse time que eles criaram, com esse presidente que eles criaram aqui pra Kings League, eu não consigo torcer e eu acho que eu não tô errado em relação a isso. Você pode olhar e julgar e falar assim, porra, Gal, eu acho que você tá de um jeito. Essa é a minha opinião e ninguém vai mudar. Então, a forma com que eles agem, e aí de repente vai alguém simplesmente falar, eu não vou torcer pra esse time. Pronto, já é motivo para eles virem tirar satisfação, agredir, fazer assédio e fazer todos os outros tipos de coisa e dar o direito de tudo que aconteceu. Então, rapaziada, do jeito que eu falei ontem, eu peço desculpa porque aconteceu algo que eu nem imaginava, eu nem conseguia saber como lidar com isso, né? Olhando como aconteceu, tirando, a gente já conversou com a Kings League, né? O que aconteceu foi um crime. E vamos lá, eles sabiam o que aconteceu. Em momento nenhum, eu esperei, eu deixei o tempo passar. Ninguém da PEN chegou até mim. Provavelmente, sabe por que o Chris Guedes e outras pessoas falaram sobre esse assunto? Porque os jogadores devem estar rindo entre eles, né? Os jogadores da Desempenho, é óbvio que esse goleiro falou para mais pessoas. É óbvio que ele assumiu para mais pessoas o que ele fez. E o que a Desempenho fez como uma instituição que já tinha um caso anterior? Passou a mão na cabeça do moleque, o moleque vai estar em campo hoje provavelmente, o Renatinho, e ninguém dessa organização teve o mérito, ou pelo menos chegar e falar, porra, Gaules, isso aí que aconteceu, cara, muito foda, velho, porra, eu sinto muito por você, né? Isso é algo inadmissível. Imaginem, rapaziada, se um jogador do G3X fizesse qualquer coisa desse sentido com qualquer outro jogador, eu não tô falando nem de presidente, imagina com qualquer outro presidente, vocês não têm um caso, os valores que eu passo pro meu time, a gente chega, toda a preleção eu falo, a gente entra aqui para jogar bola, a gente vai entrar aqui, a gente vai sair daqui jogando bola, tendo lealdade, tem coisa dentro de campo, o cara vai cavar uma falta, o cara vai fazer um negócio, é coisa do futebol. Agora, lealdade e bola é o que a gente preza nesse time. Em outros times, eu não sei como funciona. Agora, passa
de uma linha, e antes de ontem, passou de uma linha que é inadmissível. Eu conheço o dono da PEN, o Pada é um amigo que eu sempre tive uma boa relação, que eu converso e tudo mais. Fizeram e agiram de uma forma no passado recente que eu acho que a comunidade não gostou. Eu espero que dessa vez eles coloquem pessoas e tenham uma responsabilidade a partir de agora, porque não é fácil. Se coloquem na minha situação, tá? Não é fácil chegar aqui e falar o que aconteceu. Eu não sou vítima, tá ligado? Eu não sou vítima, mas aconteceu um crime e eu não sabia ontem como falar sobre isso. Hoje eu tô falando sobre isso, né? Eu acho que eu tenho que pelo menos ter o meu momento de reflexão e falar, putz, aconteceu isso. Cara, felizmente, dessa vez não foi com uma mulher, né? Então, a reação minha na hora foi de agredir a pessoa que tinha feito isso comigo. Eu peço desculpa aos meus, né, seguidores, à minha comunidade, aos meus patrocinadores, às pessoas que estão aqui. Não é fácil falar sobre isso, né? Vocês conhecem a minha história, não é fácil falar sobre isso, mas eu queria deixar limpo, né? Tentaram, e sabe o que é o pior de tudo isso? O Renatinho, ele acha que ele tá falando com o moleque. Ele acha que ele tá falando com outras pessoas que talvez ele tenha criado na internet. Né, que ele tinha trombado na internet. Ele tentou ter a pachorra de mudar a história, falando como se tinha bebida na nossa mesa, como se a gente não apanhou de 24, a gente apanhou de 2. Faz diferença? Faz diferença? Faz. 2 ou 20 ou 20 tantos? Faz diferença? Só que aí faz diferença legal, porque a gente achou que você era um espartano, Gaules. Aí, assim, porra, nesse ponto faz diferença. Na minha modesta opinião também. Então, ele tenta, dentro da versão dele, amenizar fatos que são fatos de delegacia, que são fatos de crime, são fatos de crime que são crimes na Itália, são crimes no Brasil. E o que eles vão fazer com o jogador deles agora? Eu não sei. Talvez eles vão ver isso daqui e vão rir, vão passar a mão na cabeça de um jogador que acha que tem o direito de fazer isso com qualquer outra pessoa e vamos ver a vida que segue. Então eu, pelo menos, eu começo o dia de hoje, porque daqui a pouco tem G3X, eu não queria estar falando sobre isso, né? Mas eu começo o dia de hoje, pelo menos, tirando isso do meu coração e passando isso para vocês. Mais uma vez, não se coloque como G3X, não se coloque como torcedor da Desempenho, do G3X ou um rival de qualquer um desse time. Coloque como se fosse um amigo, como se fosse uma pessoa da sua família, como se fosse alguém que você conhece. Você acha que esse tipo de situação é algo para ser vivido aqui? É isso, né? Eu tenho certeza que não. Então, eu vou lá com o time, vou trocar ideia e é isso, né? Desculpa mais uma vez a todo mundo pela forma. Desculpa se eu passei a ideia, porque tem muitas pessoas, né, da minha comunidade, pessoas que me conhecem, que eu sei que ficaram chateados pelo jeito que eu falei ontem e se deu a entender que eu desmereci de uma forma, eu não sabia como falar de uma outra forma. Deu a entender mesmo. Pra gente que assistiu aqui de forma imparcial, deu a entender que, porra, a forma como ele discursou contra o Renato foi um desmerecimento do cargo do Renato, das conquistas que ele tá tendo na Kings League agora com o desempenho. Então, talvez pelo calor da emoção ele tenha se manifestado de forma equivocada mesmo, porque ficou um discurso meio feio, assim, em relação a outra pessoa que compartilha do mesmo cargo que ele na liga. Sabe, um presidente que agiu do jeito que ele agiu nas últimas 24 horas, 48 horas, deixando o jogador ir pra cima, fingindo que nada aconteceu. O que ele falou assim, o Gui fez algo errado. O Gui não fez algo errado, o Gui cometeu um crime. Só que dessa vez eu não vou precisar explicar o que ele falou no meu ouvido, porque ele sabe o que ele falou no meu ouvido. Dessa vez vai ser diferente e dessa vez a gente vai atrás. Caralho. Esse lance do ouvido é aquela parada do pênalti da final ainda? Então é isso, rapaziada, né? Vou conversar com o time lá. Vou ter que ir pro corte do Renato agora. Outro ponto de vista, galera. Por mais que o Gaules tenha se defendido, passado do lado dele, eu tenha me defendido, passado do nosso lado, é uma situação que, porra, a gente quer vir pra cá falar de futebol, falar das coisas que envolvem a competição e, querendo ou não, mano, ninguém tem sangue de barata, mas, pô, ninguém tá se divertindo. Claro que muitas pessoas em casa estão se divertindo e é normal também, mano. Pô, quando tô vendo um jogo de futebol, começa as cenas lamentáveis em casa, eu fico sedento pra ver o que vai acontecer, mas... Isso é verdade. Isso é verdade. Óbvio que com um pezinho no freio uma situação ou outra, mas dá pra nesse momento também você compartilhar desse conteúdo. Não seria hipocrisia os caras falar que foram diminuídos, sendo que falou que o Chris Guedes estaria comendo o reboco se não fosse o Neymar? Mas eu falei isso na época pro próprio Camarguinho, que eu não achei maneira a forma como ele falou, mano. Porque aí quando volta pra ele vai ficar puto, tá ligado? E você sempre fala, meu amigo, mas é porque... De verdade, cara. Assim, vamos lá, né? Mais uma vez, existe um grupo com 27 pessoas, pô. Das 27 ali, algumas pessoas falaram a mesma coisa. Pô, não precisava ter falado desse tipo de coisa.
Mas o Camargo, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser, ele é uma pessoa, pô. Ele vai errar e vai acertar, tá tudo bem, pô. Já escutou muita merda também, falou merda também. Ele pode ter se sentido diminuído como a forma com que o Chris Guedes falou, que foi ruim também. E o outro aí? Não devia falar o outro ali porque ele sabe quem é o Camargo, tá ligado? O Chris Guedes errou também. O Camargo foi lá e errou em cima. Tá tudo certo, pô. Entendeu? É o que eu sempre falo, meu irmão. Nesse meio que a gente tá, não vale a pena você ficar diminuindo ninguém, mano. Porque todo mundo ali chegou ali por algum motivo, conquistou seu espaço por algum motivo, meu irmão. Essa que é a grande verdade. As pessoas têm mania de sempre invalidar a trajetória de alguém. Tomei a Lumena hoje, né? Não invalide sua história. Calma, Lumena. Mas essa que é a grande verdade. Ah, não sei quem tá ali por causa de não sei quem. Não sei quem tá ali por causa de não sei quem. Não sei quem conquistou isso aqui por causa de não sei quem. Mano, para com essa porra, meu irmão. Cada um tem o seu motivo pra estar ali, caralho. Goste você ou não. Entendeu? Essa que é a grande verdade. Mas pra quem tá participando e pro espetáculo, de fato é chato. Chato pra caralho. Mas, enfim, a gente tinha definido não falar nada e quando a gente chegou aqui, mano, a gente tava conversando sobre como seria, porque o Davizinho vai aparecer na live de hoje e tal, e tudo bem, e o elenco tava vindo pra cá. E a gente acompanhou o pronunciamento do Gaules, né? E nesse pronunciamento o Gaules levou a conversa pra uma pauta muito séria. Até por isso, assim como ele falou, tirem suas camisas na hora de avaliar a situação, eu vou falar a mesma coisa. O Gaules hoje falou na live sobre a situação e ele externou sobre o Gui ter feito o que fez, ter dado uma dedada nele. De antemão, isso é uma realidade, muito pelo contrário do que eu vi um monte de gente falando. Ontem eu falei que ele estava errado no começo do meu pronunciamento. Agora me pega muito. Falou. Isso eu escutei da boca do Renato. Não falou o motivo, mas falou. Ele tem a postura de chegar e falar que eu não quis falar o que foi de fato para proteger alguém, sendo que ele falou primeiro sobre a situação, eu estava aqui fora acompanhando o que ele ia falar. Na verdade, eu estava em live e eu saí para acompanhar e tenho VOD, porque eu não excluo porra nenhuma, então tudo que a gente fala aqui tem na internet, vocês podem ver. E aí, quando essa situação aconteceu, eu saí para ouvir o que o Gaules estava falando. Depois que eu ouvi o Gaules falando, ele tinha contado uma porrada de mentiras, que hoje, para quem percebeu o pronunciamento dele, sabe que de fato ele contou uma porrada de mentiras, e ele hoje especificou sobre a situação do Gui, coisa que ele não tinha feito antes. Então, quando eu ouvi o pronunciamento do Gaules lá fora, para eu saber o que eu poderia falar, o que eu não poderia falar, como o Gaules era vítima da situação e ele, que se pronunciou antes, decidiu não falar com especificidade sobre a situação, justamente por saber que ele foi vítima de uma situação, eu não posso chegar e falar que o Gaules está falando que foi atingido, mas não foi isso, foi uma dedada. Isso não faz nenhum tipo de sentido. Aí tem um ponto de verdade no Renato também. Porque ele poderia ter constrangido o Gaules sem o Gaules ter falado sobre o assunto. Isso é verdade. Desculpa. Dá pra você ser adulto e perceber que isso é verdade. Ele pensou nessa porra, ele pensou inteligentemente. Essa que é a grande verdade. Porque se o Gaules não externou o que tinha acontecido porque não se sentiu bem pra falar, eu acho que o Renato não poderia avançar esse sinal e falar sobre isso. A informação só pipocou dos bastidores porque o moleque saiu contando, aparentemente. Porque chegou no Batman, o Batman chegou em mim, e aí ontem eu acabei falando. E até me sinto mal por ter falado agora essa porra, antes do Gaules. Então é melhor que ele tenha omitido isso e apontado que o moleque errou sem falar o porquê do erro. Só que a informação pipocou por conta da divulgação também, porque nos bastidores falaram essa porra abertamente e todo mundo ficou sabendo. É o cara que foi vítima da situação com o Gui. Ele não quis falar. Eu vim aqui e cheguei e falei, o Gui está errado. Eu falei isso em todo tempo. É verdade, verdade. Tem o VOD dessa porra. Isso é um fato. Ponto. A partir disso, o Renato deve ter rido dessa situação, os moleques devem ter rido dessa situação, que é a conclusão que ele tirou, não sei da onde. E aqui a gente pode com muita veemência responder, e por isso eu fiz questão que os moleques estivessem aqui, que era um papo que a gente estava batendo, porque de imediato, quando essa situação aconteceu, a primeira coisa que a gente falou internamente foi, se o Gaules tivesse dado 2, 3 socos na sua cara, Gui, ele não estaria errado em relação a isso, porque você foi moleque em relação ao que você fez com ele. E tanto que, no meu pronunciamento eu falo, o Gui errou, eu falo isso, e depois eu respondo todas as mentiras que o Gaules contou para além disso. Então, assim, primeiro, a gente precisa ser sincero. O que aconteceu em relação ao Gui e o Gaules? O Gui fez o que o Gaules falou e o Gaules, que se pronunciou primeiro, preferiu não falar. Por ser uma situação que ele foi vítima, eu não vim aqui expor um caso que ele preferiu não expor. No momento que ele falou, e eu já tinha falado antes de tudo, que ele estava errado, agora eu posso falar que o Gui fez uma molecagem sim, e que a gente já tinha condenado ele internamente. Para além disso, a gente teve uma conversa envolvendo... Faz sentido isso que o Renato falou, tá ligado?
Faz sentido. Não é um erro, é crime. O Me Too. Se o Renato fala que o Gui cometeu um crime contra o Gaules, iam averiguar antes do Gaules se sentir à vontade de contar, não iam? Então ele teve que falar de alguma forma que relativize um pouco, por mais que não coíba, para que o Gaules conte no momento que ele queira contar, tá ligado? E agora ele tá falando, pô. Assim, se o Gaules não quis falar ontem, o Renato não, ele pensou em não falar também para que o Gaules agisse da forma como ele quisesse diante daquele caso, tá ligado? Esse que é o ponto. Ele internamente. Para além disso, a gente teve uma conversa envolvendo os outros sócios, a gente teve uma conversa envolvendo a comissão e a gente já tinha decidido que estamos no Mundial, uma competição que você relaciona os seus atletas, você não tem como chegar e ir para campo com 5 jogadores e ele já estava na relação do jogo. O Gui iria pegar o pênalti hoje, porque o 2K era o goleiro que estava pegando, dentro do revezamento era ele para pegar o pênalti de hoje. A gente já tinha batido internamente que ele não ia participar do jogo. A gente já tinha conversado essa parada. E foi mais uma conclusão que ele tirou, não sei da onde, de que a gente passou pano e sei lá o que, e sei lá o que lá. Então, tendo essa situação respondida, eu preciso deixar claro mais uma vez. O Gui foi moleque, a gente concordou com o Gaules ter dado um soco na cara dele. Ontem eu falei aqui que o Gui estava errado e o Gui, para além da consequência que eu falei do jogo de hoje, ele vai acabar arcando com consequências no mercado pela molecagem que ele fez. Do jeito que a Kings League tem a sua rotina, vamos dizer assim, no mercado ele inevitavelmente vai enfrentar as consequências por isso. Então, primeiramente, mais uma vez, ele falou sobre algo que ele não sabe. Em nenhum momento, por mais que tenha gente flodando um monte de coisa aí, em nenhum momento, antes mesmo dele falar, eu já tinha falado ontem que o Gui estava errado, hoje a gente debateu sobre o Gui estar errado, a gente pro Gui falou sobre ele estar errado, internamente a gente já tinha debatido essa situação, ponto. Agora, mais uma vez, uma sessão de mentiras que o Gaules contou relacionada a todo o restante. Primeiro, ontem ele falou com todas as letras, e essa foi a narrativa que todo mundo pintou, de que tinham 24 pessoas indo bater em 4. Aliás, eu recebi uma porrada de DM, assim como todo mundo envolvido no projeto, recebeu uma porrada de DM de que tinham 24 pessoas indo pra cima de 4. E eu cheguei e falei aqui, rapaziada, vocês acreditam que tinham 24 pessoas indo pra cima de 4 pessoas? Vocês realmente acreditam que isso é o que aconteceu? Não dá pra acreditar. E eles estão todos lá sem nenhum arranhão. Então, tipo assim, hoje eu acho que, pelo pronunciamento dele, vocês conseguiram perceber que é mentira, porque ele chegou e falou assim, talvez não eram todos vindo pra cima e tal, sendo que 24 a gente tentou fazer a conta lá, contaria com o Davi, que estava no hospital, com o Zezinho, comigo que estava lá separando, enfim, já era a primeira mentira do Gaules em relação a isso. Segunda mentira do Gaules em relação a isso, ninguém veio procurar a gente, sei lá o que. Gaules, o Zezinho, nosso diretor, mandou mensagem para o Apocão, mandou mensagem para o Brecht. Ontem ele tentou de todas as formas fazer uma reunião com vocês e essa reunião não aconteceu. Eu, hoje, estava na recepção falando com o Tato, preparador de goleiro de vocês, e fiquei por um bom tempo, e tem várias pessoas que estavam lá e sabem disso, conversando todos os pontos da situação, o que a gente estava errado, o que a gente estava certo. E o tempo inteiro, o que a gente destaca aqui e a gente bate na tecla é: a gente não está falando que a gente é anjinho na situação, que o desempenho não errou. O tempo inteiro a gente está falando que o desempenho errou. Não, isso aqui tá claro, na moral. Se vocês acham que tem, algum lado 100% certo e outro 100% errado, vocês estão de brincadeira, pô. Aí tem que tirar a camisa da torcida de vocês, parar de babar e falar que, caralho, todo mundo errou no bagulho. A verdade é essa. Uns mais, outros menos, mas todo mundo errou. O único certo é o Apoca, porque ele é o Apoca. E o Apoca nunca vai estar errado. Então, de resto, todo mundo errou. Talvez até o Dibrados tenha errado nisso. Sim, o tempo inteiro o desempenho teve acertos e o desempenho teve erros. A nossa contundência em relação a tudo que está acontecendo é que a forma que você se posiciona é como: lá é o time do diabo, é o time do mal, é o time de carniceiro. Anteontem no dia do jogo, você chamou o Ailton de carniceiro. O Ailton nem no desempenho joga. Foi o primeiro jogo dele. E você já estava chamando ele de carniceiro. Então, tipo assim, primeiro, antes de qualquer coisa, é tratar de ser honesto. A gente buscou sim ter contato com o G3X para falar sobre a situação. Eu falei com pessoas do G3X. O Zezinho quis marcar reunião e essas reuniões não aconteceram. Não por nossa vontade. Ah, Renato, você não me mandou mensagem. Eu não mandei mensagem porque eu não tenho mais apreço nenhum pela sua pessoa. Eu não quero conversar com você. Para mim, você é um mentiroso. Tudo que eu falei aqui e que as pessoas estão percebendo são mentiras que você contou, e agora você está falando que era calor do momento, que muita coisa estava acontecendo e que você... Pelo amor de Deus, cara, você é streamer há quantos anos?
Aí tem aqui a gente que, pô, faz live há 2, 3 anos tendo que vir aqui, botar a cara e falar exatamente como as situações aconteceram. Porra, assim, é um negócio asqueroso quando você para pra pensar como a narrativa foi contada. Hoje ele falou, pô, fazem diferença se tinham quantas latas de cerveja, se eram 2, se eram 10, tipo assim, é um bagulho que beira o inacreditável, tá ligado? Que beira o inacreditável. Então, sim, procuramos pessoas da G3X. O Zezinho mandou mensagem para mais de uma pessoa, o André Barros mandou mensagem para mais de uma pessoa. Eu mesmo hoje estava falando com o Apocão, conversei com o Apocão, falei sobre a gente ter uma conversa mais suave. Quando ele tivesse um tempo, falei, mano, assim que você tiver um espaço na sua agenda, a gente conversa. O Tato, eu encontrei ele na recepção, parei lá para conversar com ele. E todos os jogadores do G3X, todos, que passaram por mim hoje, falaram comigo da melhor maneira possível. Andres me encontrou na recepção, veio brincar, falamos com todo mundo. Então, cara, assim, as pessoas que estão ao seu redor sabem que você está mentindo sobre uma porrada de coisa que aconteceu. E a coisa que você falou a verdade agora é sobre a situação do Gui, que ontem eu já tinha falado que ele estava errado. E que eu não falei que era uma dedada porque você, que era vítima da situação, preferiu não falar e eu respeitei. Mas ainda assim eu falei que ele estava errado. Então, mais uma vez, hoje a gente já tinha definido não falar sobre. O único pedido que eu vou fazer, seja honesto. Porque agora não é mais um cenário que você está falando com uma pessoa e a pessoa está entubando e abaixando a cabeça como várias outras pessoas ao longo da sua vida abaixaram a cabeça para você. Pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua comunidade e por muita coisa que você construiu e de fato você construiu. Não é esse cenário mais. A gente não vai abaixar a cabeça e a gente não vai aceitar as mentiras que você conta e que você tenta perpetuar. Ontem você contou várias mentiras e você viu que não colou. Hoje você tentou reformular e trouxe o assunto que você não quis trazer ontem e hoje você decidiu trazer. A gente já respondeu sobre o assunto do Gui, a gente já pontuou a nossa opinião, a gente já pontuou que ele vai sofrer todas as consequências, isso a gente já tinha falado com ele e ele já tinha sido punido anteriormente, também por conta da situação dele, mas a gente só pede que você seja honesto sobre todas as situações. Porque se você tivesse dado 2, 3 socos na cara do Gui, você estaria certo, porque ele fez algo que não é pra fazer. Então, tipo assim, esse não seria o nosso problema. O nosso problema é você ser uma metralhadora de mentiras e se aproveitar de um público muito grande que gosta de você e que não conhece esse seu lado. E as pessoas tendem a comprar o seu barulho. Então, tipo assim, quer falar sobre a situação? A gente fala sobre a situação. Quer conversar? A gente conversa. Me chama aqui, você tá na cabine aqui do lado, a gente vem aqui fora e conversa. Só não fica mentindo que é feio pra caralho. Enfim, basicamente é isso. Se os moleques quiserem falar sobre também, eles podem falar e, enfim, sintam-se à vontade. Quer falar, Gazinho? Posso falar. Mano, Agora chegou a parte boa. desde que aconteceu a corrida, eu sempre falei pro Gui, eu falei, mano, tu é imbecil, tu é um retardado, o que passa na tua cabeça e fazer isso que você fez, tá ligado? Eu sempre deixei claro pro Gui, eu falei, mano, o que você fez não existe. Se você desse um soco na cara do Gaules, era mais justificado, tá ligado? Tá baixo? Melhorou? Não, eu preciso falar sobre mais uma situação. Ah, pode falar. Não, Pra além de tudo, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pessoal da comunidade gosta muito de pintar que são os vilões do outro lado. Ele falou da narrativa que a gente tá querendo imputar, mas a gente sabe que é essa narrativa que ele incentiva o tempo inteiro, e isso é claro pra todo mundo. Ontem a gente teve a constatação da lesão do Davi. O Davi não só teve um rompimento de ligamento cruzado, que por conta do tamanho do edema, a gente não consegue saber se é um rompimento total ou parcial, mas ele rompeu o ligamento cruzado, ele fraturou um osso do joelho e ele deve ficar provavelmente, talvez, 1 ano sem jogar. A gente recebeu uma porrada de mensagens da comunidade que ele inflama todo santo dia. E ele não é otário, gente. Parem de acreditar e ser ingênuos de acreditar que ele é otário. A gente recebeu uma porrada de mensagem dizendo... Hoje o Márcio, nosso físio, que nem com a internet mexe, tava falando, pô, recebi uma mensagem, quando eu postei a mensagem pro Davi, termina de acabar com a carreira dele. Hoje eu recebi mensagem... Isso aí é loucura, pô. Isso aí é loucura. Isso aí extrapola todos os limites da civilidade, tá ligado? Essa é a grande verdade. É porque, caralho, tem doente que segue incondicionalmente qualquer instinto pra defender o indefensável e acaba cometendo esse tipo de atrocidade, tá ligado? Essa é a grande verdade. E, assim, porra, repito, né? Tenho o maior respeito por todas as comunidades, assim como as pessoas tendem a ter um respeito pela minha também, tirando gente ou outra que tenta sacanear os meus miguxos e meus seguidores do chat. Mas, assim, as pessoas constroem suas comunidades e tem mérito nisso as pessoas que se identificam com aquela pessoa têm o porquê se identificarem. Agora, porra, mano, é muito ruim que você veja esse tipo de comentário sendo feito pra pessoas que não tem nada a ver com o problema. Por exemplo, o Davi não tem nada a ver com o problema. As pessoas desejando mal pro moleque, não existe isso. Desculpa, não consigo conceber isso. É igual o que aconteceu e aí, porra, talvez eu coloque um dedo na ferida aqui, mas tá tudo bem, é a minha opinião. E tá tudo certo. É igual o que as duas comunidades de Fúria e G3X fizeram nessa rivalidade imbecil entre Kelvin e Lipão.
tá ligado? O que o Lipão escuta de atrocidade todo santo dia é uma sacanagem. E o que o Kelvin já escutou também é uma sacanagem e não merecem isso, mano. Tá ligado? Desculpa. O que já foi falado pro Lipão é inimaginável, pô. E é um moleque do bem que joga pra caralho, já foi tirado pra merda por um monte de gente por, assim, idolatria cega. Sabe? Tipo assim, mano, eu vou tentar fazer qualquer coisa pra seguir o meu instinto de torcedor do time que eu torço pra humilhar um ser humano do outro lado que é do time rival, tá ligado? E assim, os dois dividem seleção brasileira, dividiram o futsal durante anos e anos, sabem da trajetória de cada um, quanto cada um lutou pra chegar onde eles estão hoje, conseguiram mudar as vidas das famílias deles. E aí eu acho que isso aí também tem um pouco da forma, um pouco de culpa da forma como tratam esse assunto, tanto G3X e tanto Fúria, tá ligado? De verdade, é o que eu vejo de fora, tá ligado? Fomentam uma descredibilização do adversário de forma desonesta até a troco de nada. De um lado, pro Lipão, do outro lado pro Kelvin, tá ligado? Às vezes, e olha que porra, tipo assim, nessa trajetória recente, é até mais difícil que você consiga fazer isso com o Kelvin, e depois ficou difícil que você conseguisse fazer isso com o Lipão. E ainda assim as pessoas de um lado e de outro tentam, tipo assim, desmerecer completamente o ser humano que tá ali conquistando suas coisas. Então eu acho que, porra, aí é um ponto que eu acho que os dois lados têm que repensar e olhar. Pô, bicho, será que o Lipão, ele é a personificação da relação ruim Fúria e G3X, e o Kelvin do outro lado é a personificação da relação ruim Fúria e G3X, a ponto de uma comunidade de um lado humilhar um atleta e a outra humilhar outro atleta? Eu acho que não. Mas a forma como lidam com isso eu acho ruim. Mas aí é só minha opinião, e a opinião do Alan não vale de porra nenhuma. Então, se vocês quiserem continuar se degladiando na internet, tá tudo bem. Eu só faço minha live, torço pro Dibrados que não ganhou de ninguém. Quer dizer, gol da Fúria e do Funkball. É isso. É bom, é karma. Isso tem que acontecer. Eu tive que ir lá, me posicionar falando, me xinguem. Xinguem os moleques da cabine. Xinguem outras pessoas. O Davi nunca fez mal a ninguém. Isso é uma parada que acontece. Então a única coisa que eu tô querendo, assim, deixar claro aqui, e que de uma vez por todas as pessoas entendam, até porque teve muito torcedor do G3X que me mandou mensagem. Internet é isso? Pô, mas, caralho, bicho, de verdade, eu acho que é, mas ao mesmo tempo, pô, do fundo do meu coração, mano, eu sei que eu não compactuo com esse papo de o chat é reflexo do streamer, porque não é. Muitas vezes o streamer consegue influenciar o chat, mas tem certas coisas que são faladas no chat que independem do que o streamer fale, que o cara vai querer falar merda dele. Tanto que aqui a Ana Lívia trabalha que nem uma desgraçada todo dia pra banir uma porrada de pessoa imbecil, comenta um monte de merda. O Pollen, o Guirrez, o Faria, podem chegar o Faria mesmo, foda-se. Mas, de resto, assim, é complicado. Só que, mano, o discurso que você traz do seu lado tem que ser um pouco mais responsável também, tá ligado? E aí, eu volto a falar. Eu já vi discursos, porra, dos dois lados. Tanto Fúria pra um lado quanto Gaules pro outro, porque são bem complicados em relação ao jogador, mano. Já vi, tipo assim, discursos pra humilhar o atleta. E eu não acho isso maneiro. E a comunidade compra essa porra. Entendeu? Então, você tem que tentar, pelo menos, dar o exemplo de postura nesse tipo de situação. Óbvio que, mano, eu sei que a relação é tão ruim que as pessoas estão cagando pra postura e querem só se degladiar mesmo. E aí cada um faz o que quiser, bicho. Entendeu? Tanto que, mano, quando eu falo da comunidade G3X, cara, quem torce pra G3X aí sabe que Elaine tá de prova aqui em casa também, né? Porra, eu passei anos da minha vida com o CS ligado na TV da sala pra assistir os campeonatos CS, então assistia tudo que passava no canal do Gaules. E eu acho que dentro da comunidade G3X, talvez o ponto de frieza e de serenidade nesses assuntos todos é quando você abre a live do Apocão de manhã e ele fala de forma bem tranquila sobre os assuntos, tá ligado? A porrada tá comendo. Um lado tá humilhando o lado tá humilhando o outro, o Apocão abre a live dele de manhã, às 7 da manhã, e fala de forma tranquila. Pô, gente, não precisa disso. O Lipão é um cara do bem, um cara batalhador, é um bom jogador, um grande jogador. Não existe esse tipo de discurso pra cima dele. Porra, o Kelvin do outro lado também é. Não existe esse tipo de discurso pra cima do Kelvin, tá ligado? Então, tipo assim, meu irmão, custa. Ele dá o bom exemplo, tá ligado? Então, assim, E eu tô falando que, mano, as pessoas, elas se excedem o tempo inteiro porque é natural do ser humano, pô. Ninguém tem a cabeça fria e sã o tempo inteiro pra lidar até no meio de uma confusão, de uma pancadaria generalizada. Então as pessoas vão falar merda, mas corrigir a merda é muito importante. Porque, porra, às vezes você se desculpar por alguma coisa que você falou e você ser homem de falar assim, errei, é extremamente importante, viado. Extremamente importante. Então, é isso, assim. Eu acho que esses discursos, eles são entoados aos quatro cantos também por muita gente. E já veio por parte da G3X e a comunidade abraçou de humilhar lá os caras da Fúria. E já veio pela Fúria por outro lado também, tá ligado? Até quando a Fúria ganhou e foi campeã e um cacete de asa.
Então, tipo assim, eu lembro cristalinamente, por exemplo, quando a Fúria é campeã lá no Espírito G3X, eu nem tinha time, né? Eu tava fora do Real Elite, o de Braz não existia. Os caras foram comemorar xingando a cabine da G3X, todo mundo respeitando todo mundo, tá ligado? Eu vi isso na minha frente, porra, eu vi, tá ligado? Eu vi acontecer, entendeu? Todo mundo mandando todo mundo se fuder, o caralho, porra, não é maneiro essa porra, porque o cara da Fúria pode estar na G3X amanhã, como foi o caso do Rian Lima, que tava na Fúria, foi pra G3X, tá ligado? Como é que ia pegar se o Rian Lima chega, porra, na cabine e fala assim, aí, Apocão, pega no meu pau, seu merda. Fudeu, pô, entendeu? Como é que ele vai pro time da G3X depois, tá ligado? Então não dá, pô. É isso que eu falo, o Keno já passou pelos 2 times, entendeu? Então, assim, é esse que é o ponto. Então, esses ânimos já foram exaltados dos 2 lados. Por isso que eu falo pra vocês, mano. Não tem certo e errado, tem errado na história, errados na história, e não tem ninguém 100% politicamente correto que age sempre certo e que é, porra, o dono da razão. Não tem essa porra. Todo mundo age em seu próprio benefício, todos os times fazem isso, e as pessoas tendem a se equivocar também. Por exemplo, o Gaules já teve discursos bem equivocados na live dele. Eu já tive na minha live também, porra. Claro que já tive. Já errei várias e várias vezes, já discuti com um amigo meu por causa de GTA de sexta. Tomar no cu, porra. Coisa de imbecil, retardado. Eu já fiz, porra. Então, assim, acontece. A única pessoa que eu não me arrependo de discutir sempre é o Faria. Só. Esse eu quero ver na miséria. De resto, meu irmão. Mensagem hoje falou assim, mano, tô chateado com essa situação porque eu gosto de você, eu gosto do Gaules, pô, eu gosto do Apoco, eu gosto do Camargo, eu gosto de todo mundo. Teve muita gente que me mandou mensagem hoje, na moral, pra trocar ideia, e eu respondi, e eu troquei ideia com um monte de gente hoje. A única coisa que eu quero que pare de ficar nessa narrativa é de que é um ladozinho do mal, um lado do bem. Aí é um lado dos anjinhos, um lado dos diabinhos. Porra, tipo assim, numa boa, toma tenência, cara. Não existe essa porra não, gente. Não existe essa porra não, tá ligado? Não existe. Por exemplo, a parada do... O Renato fala do Gaules lá. Sobre Gaules e que as pessoas falam do Gaules e tal. Mano, o Gaules e a G3X agem em benefício próprio durante toda a competição e os planejamentos das competições que eles vão participar. Caralho, está errado? Não, porra. Eles querem saber deles, tá ligado? Eu falei, eu quero que o Dibrados pense no Dibrados também, pô. É isso. Eu quero lá saber, eu quero pensar no Dibrados, pô. Tá ligado? É isso. Pô, o que o Gaules... As pessoas ficam putas com o Gaules, caralho, porque o Gaules age em benefício do próprio time. Pô, óbvio, ele é presente do time, ele quer agir em benefício do próprio time. Ah, ele vai destruir o coletivo pra isso? Vamos ver. Mas ele vai agir em benefício do G3X, tá ligado? Igual a gente vai agir em benefício do Dibrados. Igual o desempenho, pasmem, age em completo benefício do desempenho. Completo. Tá ligado? Assim como a Loud age em benefício de quem? Da Loud. 100% da Loud. Assim como o John Vlogs pensa em quem? Nele. Tá ligado? O Luqueta pensa em quem? Nele e no den dele. Foda-se o resto, pô. Tá ligado? Os times têm lá o grupo pra confraternizar e falar sobre a Kings League, tentar achar o denominador comum. Tem, tudo certo. Beleza, no fim das contas, com a regra foi estipulada, vai todo mundo mexer os pauzinhos pra agir em benefício próprio. Como sempre foi desde o começo da Kings League. Desde o começo da Kings League. As pessoas querem levar vantagem pro seu time até o final. Como sempre foi desde o começo da Kings League. Desde o primeiro split vai ser assim até o último split até acabar a liga. Ponto. Ninguém tá pensando no coletivo, não. Pensa no coletivo só na hora de formular a parada. Depois, cada um com seu pauzinho no seu lugar. Tá ligado? E no ruim é punição pro Luqueta e ele que não bata pênalti, foda-se. Entendeu? E tá acabando a liga? Pois é, mas tá acabando a liga, pasmem. Não é nem por culpa disso, é por culpa da liga. Que conseguiu acabar lá na Espanha, conseguiu acabar lá na Itália, conseguiu acabar não sei o que, só sobe o Brasil mesmo. Então assim, a nível é mais de boa, que também agiu em benefício próprio durante o campeonato, porra. Tá brincando? Montou o time mais caro da história da liga, pô. E tá certa. Fez as coisas que tinha que fazer lá, pô. Passou por cima de tudo. Não deu certo no campo, mas fez o que tinha que fazer. Pensou só nela também o tempo inteiro. Porra, o tempo inteiro. E não tô reclamando disso, não. As pessoas pensam no seu único benefício o tempo inteiro. Ponto. Não tem nenhum bobo, tá ligado? Nenhum. Gente, não tem nenhum, tá ligado? Sabe o que pega? E eu vou falar isso aqui e vai ficar claro pra vocês. Vamos lá. O que pega, galera, é que quem bota a cara pra falar na internet sai de vilão, pô. Por que o John Vlog sai de vilão? Porque ele abre live e fala as paradas. Por que o Gaules sai de vilão? Porque ele abre a live e fala as paradas. No dia que a Fúria, o Chris Guedes abrir live e falar das paradas, ele vai sair de vilão também. Ou então o Akari abrir live lá e falar de tudo, vai sair de vilão. No dia que eu perco a paciência pra falar as coisas, eu vou sair de vilão também, de babaca, de otário. Por que o Funkball não sai de vilão? Porque ninguém bota a cara pra falar das paradas, pô. Quando botar, vai sair de vilão também, vai sair de filha da puta. Quando estourou o problema na Loud, teve live, todo mundo saiu de filha da puta, não saiu? Saiu de vilão. Por quê? Porque foi exposto ao público, entendeu?
Então, quem tá acostumado a lidar com o público vai sempre sair de vilão. Então as pessoas não gostam do Gaules porque ele bota a cara e fala as coisas. As pessoas não vão gostar do Renato agora porque ele bota a cara e fala as coisas. As pessoas não vão gostar do Alan quando o de Brade vencer alguém e ele for chato e falar as coisas. Porque quando o Alan tá perdendo, é ótimo. Porque o Alan, foda-se. O Alan, o time dele é uma merda, um lixo, eu vou comer o cu do time dele e tá tudo bem. Então ninguém vai falar do Alan, porque o Alan não vai falar nada. O time dele só perde, pô. Mas no dia que ganhar, esquece. Aí eu vou ser o maior filho da puta do mundo. Entendeu? Entendeu? O John Vlogs contratou os espanhóis lá e botou o terror. Era o vilão da parada. Porque ele botava a cara e falava. O Luqueta, se ele botar a cara e falar, ele vai ser outro filho da puta. Então, assim, e pasmem, as pessoas que não falam são as que mais fazem manobra, pô. Tá ligado? As pessoas que não botam a cara pra falar são as que mais estão articulando o tempo inteiro. Entendeu? Então é isso. Só que, mano, no fim das contas, o Gaules, ele bota a cara, fala, ele é filho da puta, ele age em interesse próprio, sempre agiu e vai continuar agindo. Ele quer que o projeto dele cresça e seja campeão e que ele conquiste as paradas com as pessoas que admiram ele e a comunidade dele. Assim como, porra, eu queria que o Brad fizesse a mesma coisa. Não tá acontecendo, mas vai mudar, a hora vai mudar. Assim como o desempenho agiu desde o começo em interesse próprio, pô. Desde lá da época do Yuri, saiu o Yuri, veio o Toguro, saiu o Toguro, veio a cabine low profile e é no benefício exclusivo da desempenho, acabou, tá ligado? Assim como o Alaud com o que aconteceu, assim como o Fluxo com o Serrano Bruce são os mais tranquilos da parada, né? Tirando a polêmica lá da carta, lá do treinador, nada aconteceu com o Fluxo. O Fluxo tá na paz do caralho. Mais de boa de todos são os dois ali. Enfim, é isso. Vai tomar tenência, cara. Porra, assim, se comporte como alguém que tem a idade que você tem. Porra, você cobra algumas coisas enquanto você se comporta de maneira totalmente diferente, cara. Porra, você veio falar da PEN, botando essa situação num balaio extremamente complicado e que é muito importante que a gente reitera, que a gente sabe que você mesmo tem proximidade com muitas pessoas da PEN e você, assim, nunca deixou de ter por conta dessa situação. E a gente aqui da cabine, estando num projeto que é da PEN, mesmo sem ser agenciado pela PEN, fez questão de fazer uma nota se posicionando sobre o caso. Isso aconteceu mesmo. Eu lembro que o Renato falou sobre isso. Isso aconteceu. Na época que aconteceu o bagulho do Titã, né? Ele fez questão de, porra, separar tudo o que tá acontecendo e falar sobre. Então, tipo assim, cara, você quer se colocar numa posição de paladino que as pessoas não compram mais, mano. As pessoas estão percebendo, cara, as pessoas estão tendo entendimento, as pessoas não são mais idiotas. Em muitos momentos você bateu de frente com pessoas que abaixavam a cabeça pra você pelo seu tamanho. Eu, irmão, estou deixando claro aqui, posso tomar o hate que for. E eu vou até o final comprar o barulho, porque eu sei do que eu estou falando e sei de todos os bastidores que acontecem e as pessoas falam comigo. Gaules, eu não vou abaixar a cabeça pra você. Se você tinha alguma dúvida quanto a isso e amanhã você quiser vir na live e falar de novo, enfim, por mim o assunto acabou. Se você quiser conversar, eu já falei, chega aqui na cabine, a gente vai ali fora e conversa, não tem problema nenhum com isso. Eu só peço que você comece a falar a verdade, assim como a gente está falando a verdade, e que de uma vez por toda pare de fingir que tem anjinho nessa história. Enfim, é isso. Mano, então, vou falar meu ponto de vista, depois você pode falar. Quando acontece Por favor, fala, Camargo. e o Gui vem me contar, eu fico, moleque, incrédulo. Eu falo, viado, não é possível que você fale um negócio desse. O que passa na tua cabeça caralho, fazer um negócio desse? Eu falei, mano, se você enfia a mão na cara dele, era mais justificável do que fazer o que você fez. Colocar o dedo no rabo do cara. Isso não existe, mano. Isso não existe em lugar nenhum. Eu sempre falei pro Gui, eu falei, Gui, não sei o que passa na tua cabeça, mas você é um imbecil por completo. Tu é um idiota. Se o Gaules quer processar o Guilherme numa esfera criminal, não, e isso precisa ficar claro. Beleza. Isso precisa ficar claro. Porque se o Gaules tomar qualquer ação na justiça em relação ao que aconteceu, ele tá no direito dele. Agora, o Gui, ele já foi punido internamente. O Gui vai sofrer as consequências dentro do que a Kings League permite de quando tiver um mercado. Evidentemente, a gente sabe o que vai acontecer. Agora, ele espera que eu faça o quê? Que eu vá lá e eu processe o Gui pelo então. O próprio Gaules não quis falar sobre ontem. E ele tá condenando a gente por não ter especificado o que aconteceu na situação. Sendo que a gente veio aqui e sem que ele especificasse, veio aqui e condenou a atitude do cara, tá ligado? Sim. Não, e tipo assim, eu falei, ô Gui, o que você Se o Renato interrompeu o Camargo de novo, eu vou pro buraco. Aí eu vou pro buraco. De verdade. Se interromper mais uma vez, eu vou pro buraco. fez, não tem condição. Hoje eu tava tomando café com os moleques, eu falei, viado, o que passa na tua cabeça? E o jogador conversando entre eles, falando, mano, o que passa na cabeça de uma pessoa enfiar o dedo em outra? Eu falei, mano, você tá errado, não existe o que você fez e é injustificável. Se o Gaules querer levar isso uma esfera maior, tu vai ter que responder, você vai se defender, ele vai te... E é isso. Mas, tipo assim, galera, vocês têm que entender. Agora, eu nunca normalizei isso, eu nunca falei que ele tá certo, nenhum jogador falou que ele tava certo. Uma parada que precisa ficar clara aqui
que o pessoal tá falando também, é porque a gente, enfim, infelizmente, mano, consegue perceber que, pô, é uma horda quase de robô. Tipo assim, tem muita gente racional, muita gente que tá entendendo o ponto, tem muita gente que tá trocando ideia, que tá conversando, que tá vendo os dois lados e tá percebendo que não tem anjo na história, tá percebendo que o Gui errou, tá percebendo que o Gaules errou, que o Gaules mentiu. Tem muita gente que tá percebendo essas coisas, inclusive vários torcedores de G3 que me mandaram mensagem. Agora, o que me pega é esse tipo de coisa assim, conivente. Porra, tipo assim, vocês estão assistindo a live no mudo, mano? Vocês estão ouvindo tudo que a gente tá falando? Enfim, eu e o Camargo falamos, Chorume, você quer falar alguma coisa? As pessoas não assistem a live não, Renato. As pessoas elas veem a aspas que sai no Twitter e nem assistem o vídeo, porra. O infeliz do Insider lá, um beijo pra ele, postou a porra de um vídeo meu de 8 minutos lá. O filho da puta leu uma aspas e tirou a conclusão sem ver a merda do vídeo. É o que eu te falo. E aí já despeja xingamento, entendeu? 8 minutos que eu falei. Só que o desgraçado, ele bota uma aspasinha pra viralizar, né? Escrita. Aí, meu irmão, o maluco tirou a conclusão dele pela aspas. Não viu a porra do vídeo. Foda isso. Só pra encerrar, rapaziada, o que ele fez eu condeno. Eu falei pra ele pessoalmente, falei com ele, em volta de todo mundo. O que eu posso fazer é isso. Vim na live, falar que eu condeno, não concordo. Eu acho ele imbecil. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso. Falei isso pra ele, na frente dele. Entendeu? Mais que isso, eu não posso fazer nada. Eu não posso sacar um 38 e dar um tiro na cabeça dele. Eu não posso processar ele. A única pessoa que pode... Ele falar que não pode matar o Gui é sacanagem. Mas, cara, eu não tenho nenhuma dúvida que os moleques não concordam, cara. É sempre se posicionaram bem nesse sentido, mano. A grande verdade é essa. O único posicionamento que eu discordo do desempenho, e aí, mano, é opinião minha. Eu acho que o moleque não deveria estar no banco de reservas com o time hoje. Ponto. Deveria ser retirado das câmeras, do holofote, tá ligado? Ser colocado de lado. É isso. Porque parece pro grande público que não teve punição interna. Pode até ter tido, mas não parece, tá ligado? Então, pra mim, é o que pega. O Gaules fazer isso, beleza, é o direito dele, tá ligado? Mais que isso eu não posso fazer, rapaziada. Eu condenei ele pessoalmente, falei que ele é imbecil, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso. E eu falei isso pra ele na frente dele. Mais que isso, é além de mim, rapaziada. Mas se o Chorume quiser falar, entendeu? Não, velho, meu áudio tá bom. Eita, porra, pra mim tá meio estourado, mano. Mano, só pra... Contenção de danos? Pô, mas eu discordo desse gerenciamento de crise da desempenho. Mas aí foda-se, lá tem pessoas que trabalham nesse tipo de problema, imagino eu, né? Pô, só tirar, cara. Tira, mano. Tira o cara dali, pô. Fala, ó, desempenho tomou as medidas cabíveis com o goleiro Gui, que cometeu o ato XYZ contra o presidente Gaules e retiramos ele da equipe nesse Mundial. Ponto, acabou. Vai ser punido internamente e é isso. É um posicionamento. Igual teve o do Davi lá, a nota oficial. Falta uma nota, cara. Esse é o ponto, entendeu? Mas enfim, só isso. Responder aqui. Eu acabei de falar, mano, sobre a punição. Não sei se... Aí o 2K machuca e joga com o gigante no gol? Sim. Ué, ninguém mandou seu goleiro enfiar o dedo no cu de alguém. É. Bota o gigante no gol, bota o Luizinho no gol. O Andrei Profeta pega bem no gol, inclusive, tá? Já vi no Real Elite, no treinamento, no peladão que teve lá. Vai bem no gol, Profeta. Vocês estão assistindo a live no mudo. A gente tá na Itália, a gente não tá no Brasil. A gente tá em uma competição que você não pode repor ninguém. Tipo assim... Alan, é mais fácil falar isso de fora? Claro que é. Caralho. É por isso que o de Braz não classificou pro Mundial. Pra não passar por esse tipo de coisa. É óbvio que é mais fácil. Meu time tá sem jogar, não tem nem elenco montado, eu tô tranquilo na minha cadeira de casa aqui falando sobre o que aconteceu. É muito mais fácil, evidentemente que é. Posicionamento mais fácil, mais simples o meu. De Braz não classifica. Davi se machucou, não pode repor, você não pode repor ninguém. O Gui, ele estava escalado pra pegar o pênalti hoje. O Gui não vai entrar em campo. Ele não vai jogar hoje. A gente bateu esse papo e definiu. E no mercado, que é quando você pode tomar qualquer atitude em relação ao time, ele vai sofrer as consequências disso. O que vocês não estão conseguindo entender? Tipo, qual a dificuldade cognitiva que vocês estão tendo? Sim. Gurizada. Cara, o que eu devo falar? Cara, vocês já falaram tudo. Eu acho que o principal ali era pra deixar bem claro que absolutamente ninguém defendeu o Gui nessa situação, tá ligado? Tipo assim, que mais... Então, porque parece, eu falei, parece que é uma atitude que é tipo assim, mano, se o 2K machucar, a gente vai ter que colocar o Gui porque é o que tem, tá ligado? É isso que parece, pô. Que tá com medo de punir. 2K tomou amarelo, quem vai pro gol? Vai ter que ser o Gui, galera. Se vai botar ele pra jogar não, tá? Mas vai ter que ser ele. Esse que é o ponto, pô. É isso. Então, tipo assim, eles não querem punir agora porque eles podem precisar do cara. E aí, a gente cai na hipocrisia. mais teve era todo mundo olhando pro Gui ali e falando, mano, tu é um imbecil, cara. Tipo assim, todo mundo pesou na do Gui nessa situação, ninguém ficou do lado dele, mano. Então, tipo assim, tudo que eles falaram aqui é real. Eu fui eu que falei na cara do Gui, entendeu? E eu já citei ontem também, um bagulho que me pegou ontem, o que mais me pega na situação, porque agora ela já escalou muito, né?
É que eu acho que, tipo assim, depois que aconteceu tudo isso ontem, a gente teve uma oportunidade de trocar essa ideia sem estar ao vivo, e essa oportunidade ninguém aproveitou, entendeu? Então, mas assim, reitero, que nem o Camargo usou nos stories ontem, isso partiu do Gaules, tá? Porque a gente tava lá, trocando ideia com eles, o Renatinho tava falando com o Capocão, com o velho Vamp, o Gaules colou ali e não quis falar com a gente, e ele falando que, porra, da trajetória que não me diminuiu, ficou muito claro que ele me diminuiu, e você estava presente, assim como várias testemunhas, assim que aconteceu. Diminuiu mesmo. A forma como ele falou foi, pelo menos pegou dessa forma pra mim. Aconteceu a situação, eu estava falando com o velho Vamp, com o próprio Gaules e com o Apocão, e ele ficou na minha frente, olhando na minha cara e não me falou nada. Chegou no dia seguinte, foi falar um monte de coisa, por que ele não falou pra mim? Se ele não tinha a intenção de me diminuir, por que ele não falou pra mim? Eu tava na frente dele, ele me escutou falando, não falou nada. Perfeito. Então, essa é outra coisa que eu discordo das falas do Gaules ontem, depois de não querer falar com a gente frente a frente quando a gente se encontrou, depois que aconteceu tudo isso no hotel. O que ele fez ontem com o Renato, do jeito que ele colocou o discurso, ele diminuiu o Renato, sim. E falando que ele não tinha nenhuma influência na liga. O moleque dá vida na Kings League, mano. O Renato entrega a vida dele pra Kings League, mano. E quando a gente conhece aqui de dentro, a gente vê que o moleque vive 24 horas por dia Kings League, falando com tudo que é presidente, falando com tudo que é jogador, se envolvendo, doando basicamente a vida dele no projeto, pra ter que escutar um bagulho desse de um cara que era grande parte do motivo de eu admirar tanto o Gaules, que é a trajetória dele, tá ligado? E é isso que me pega, mano, ver um cara como o Gaules falando do moleque que tá começando agora e fazendo história pra caralho, e aí a gente entra no ponto que o Renato conseguiu o título, o G3X sabe pra caralho o quão difícil é fazer o trabalho que o Renato tá fazendo, mano. Tanto que eles estão aí na caminhada e não conseguiram... Pô, pica que, mano, tá os 3 moleques falando... E a Caju tá fazendo cara de paisagem há 25 minutos, mano. Tadinha da Cajuca. 25 minutos dela olhando pro campo aqui por trás, aqui, ó. Dá o microfone pra ela também, pô. Tem um time fortíssimo e estão tentando. Agora, quando o Gaules vem com esse discurso ontem, é um bagulho que me pega. Hoje ele chamou a gente de alecrins dourados, como se que a gente não aceita, que a gente pode fazer tudo e não aceita ouvir nada. Sendo que, partindo da cabine aqui, a gente nunca falou 1% das coisas que partiram da cabine de lá. No jogo da final, ele chamou a gente de time do demônio, mano. Tipo assim, Gaules, não é possível que tu acha que isso esteja correto. Tá tranquilo. Tipo assim, pô, pelo amor de Deus, mano. Eu sou um cara que nunca escondi. Tenho muita admiração, sempre tive pelo Gaules. Mas isso tá errado. A gente nunca desrespeitou o atleta do G3X. Ele falou ontem, não é que ele falou... Chamaram os caras de Flamengo, é brincadeira. Aí vocês não prestam não, mano. Que não ia torcer pra nós. Ele falou, o desempenho tem mais é que se fuder. O David tinha saído de maca há 5 minutos, mano. Então, tipo assim, ele quer que ninguém tenha outras interpretações. Evidente que isso também tá errado. Só que parece que ele transfere a culpa. Calma aí, Camargo. Ele transfere a culpa só pro nosso lado. E eu, Gaules, se esse clipe cair pra ti, mano, eu sempre fui um cara que gostei muito de ti. Eu falo, em vários momentos da tua... Pô, eu acho que o Gaules não quis se referir ao Davi, mas foi no momento inoportuno que ele falou, tá ligado? E abre margem pra essa interpretação, por isso que os caras criam putos. Esse que é o ponto. Mas, tipo assim, o momento foi inoportuno, não tem o que fazer, velho. O moleque tinha acabado de sair de ambulância do local e o momento foi inoportuno mesmo. Abre esse precedente. Narrativa, tu esteve errado. E quando tu colocou ontem que tinham 20 pessoas, tu falou que as 20 pessoas bateram em vocês. Tinha gente acreditando que gente bateu no Apocão, caralho. Ninguém vai bater no Apocão em nenhum momento da história. Tu acha que um time que alguém vai bater no Apocão, mano? Todo mundo no Twitter acreditava que o velho Vamp tinha apanhado. Tipo assim, tá errado. Evidente que ninguém faria isso em nenhum momento da história. Dessas 20 pessoas, praticamente, grande maioria tava tentando separar a situação e gritando que nem um imbecil. E aí ele falou isso hoje, né? Pra separar a situação, é que ninguém viu o vídeo ainda. Mas, tipo assim, é isso que eu queria falar. Tem vários pontos da narrativa do Gaules e o Renato fala que ele é mentiroso, porque realmente são mentiras. Eu tava na situação lá também, eu consigo falar que é mentira. Não, e é uma situação chata, porque, tipo assim, Pô, o Choro me fala bem, né, cara? Eu falei pra ele, esse moleque é gênio. Na Copa do Mundo que eu fiquei revoltado com ele, mano. Pô, que personagem desgraçado que ele fez lá, odiando o Cristiano Ronaldo. Puta que pariu. Bagulho revoltante, mano. Na moral, eu odiei o Chorume tal qual eu odiava o Fluminense e o Flamengo na Copa do Mundo. É meu top 3 de ódio mortal da minha vida. Flamengo, Fluminense e Chorume durante a Copa. Que moleque desgraçado, bicho. Insuportável. Mas ele é muito bom, não tem jeito. Nós entramos na Kings League com uma posição quase de fã. Em relação a tudo que tinha do G3X e tal, e a gente já falou várias vezes aqui, tanto que a comunidade do G3X abraçava a gente pra caramba, e muita gente já tinha me falado muita coisa relacionada a bastidores, e eu tentava me forçar a não acreditar, tá ligado? Eu descobri as paradas, eu tentava me forçar a não acreditar, e até um momento eu percebi e comecei a ver de outra forma. O Chorume, mano, eu acho que hoje
até então, ele era o mais relutante a acreditar nas paradas que tipo assim, já tinham acontecido justamente pelo quanto ele gosta e acompanha até as transmissões de CS e todas as outras coisas. E depois dessa situação, até o próprio Chorume, que é literalmente, mano, parte do chat, tá ligado? É literalmente um consumidor do conteúdo, ficou estarrecido, porque ele conhecia um gaulês das redes sociais e ele se deparou com uma situação completamente diferente na vida real, tá ligado? A Caju veio aqui, tu quer falar, Caju? Não, só... Você quer falar alguma coisa? Quer falar? Tu quer falar? Não? Mano, Valeu. Só pra última coisa que eu falar, rapaziada. Aí, Caju. Honestamente. Falar Trazendo a informação, a ponderação. Punição pro Luqueta. Toma, Luqueta. Menos um pênalti pra você, babaca. Porque tem gente no chat que não quer ouvir e se pintar a Eu grama... vou te falar. Talvez esse posicionamento da Caju agora tenha sido o mais lúcido de todos os envolvidos no acontecimento. Entendeu? De ambos os lados, todo mundo que se manifestou, a Caju agora foi certeira. Caju foi certeira. Talvez ela tenha saído por cima da parada. O silêncio não comete erros. Às vezes comete, mas no geral não comete. De rosa vai passar fome. Tô falando pra quem quer ouvir. Rapaziada, não tem problema nenhum de vocês torcer contra a gente. Eu não fico com esse discurso. Mundial é Brasil, tem que torcer pros clubes brasileiros. Não precisa. Não precisa torcer pra gente. Pra mim, o maior problema de tudo, o Davi, ele se machuca Cara, eu amo muito quando ele solta o problema. O problema dele me encanta, bicho. Toda vez que ele fala o problema, ele dá um tesão. Gente, pra mim, o maior problema de tudo, o Davi, ele se machuca com 1 segundo. Nos 5 minutos, o Gaules começa a falar que a gente tem mais que se fuder, que não vai torcer contra a gente e tal. Eu acho que é uma situação... Falei pra vocês que isso tinha sido crucial pra briga ontem. É óbvio que os caras ficaram putos achando que o Gaules tava falando do Davi, pô. É óbvio. E aí um motivo banal estourou uma confusão à toa. O problema é esse. Desnecessária, sendo que os comentários provavelmente giravam em torno do Davi, da lesão do Davi. A partir do momento que ele fala que a gente tem mais que se fuder, as pessoas vão fazer o quê? Atacar o Davi como atacou. Entendeu? A repercussão que deu, que a lesão do Davi foi merecida, foi muito maior. E com todo o respeito do mundo. O Gaules tem culpa nisso. É a comunidade dele. Se eu vejo a minha comunidade comemorando a lesão do Kelvin, do André, que se Deus quiser nunca aconteça, eu vou repreender. Vou falar, rapaziada, para com essa porra. Entendeu? Esse é meu ponto. Mano, não tem problemas nenhum do Gaules torcer contra a gente. Faz parte. Minha parada é... Nem parece que esse filho da puta, na hora de jogar contra o G3X ano passado ou esse ano, colocou uma piroca de gelo pra sacanear o Kelvin no Twitter. Vem, Kelvin, vem, sua desgraçada. Um piruzão de gelo, assim. Mas isso aí foi uma zoação na esportividade. Vocês, Aí, pô. falando uma minoria, a galera que quer acreditar nele, se ele falar que comer merda é bom, vocês vão comer E merda. você consegue perceber pelo discurso de muita gente, Pelo porque se amor de você Deus, parar pra ver, rapaziada. tem muita gente que tá literalmente flodando a replicação do termo que ele utilizou, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas não conseguem nem ter a capacidade de desenvolver um raciocínio diferente pra criticar. Não, exatamente. Aliás, ele, que gosta muito de me chamar de omisso, viu a comunidade dele mandando uma porrada de coisa nesse sentido pro Davi e não falou nada. Enquanto o próprio Apocão, que é um exemplo que a gente tá dando positivo o tempo todo, tava postando lá no Instagram dele mensagem de recuperação do Davi. Hoje eu falei Kelvin postou também. Eu vi essa porra. Eu vi. com o Apocão postou no story dele, não tinha nem essa obrigação de postar, mas ele foi lá, mas o pessoal não condena, o pessoal não fala nada, então, tipo assim, o único pedido, mano, se vocês não quiserem acreditar no Renato, não quiserem acreditar no Camargo, não quiserem acreditar no Chorume, não quiserem acreditar em um monte de outros streamers que vocês acompanham e tem a mesma opinião, só não tem a coragem de falar, tá tudo bem. Eu só peço que vocês tenham um pouco menos de ingenuidade e comecem a abrir os olhos pra o que acontece de fato, sem vestir a camisa. Porque quando você veste a camisa e vê de fora, realmente é muito complicado. Como a gente mesmo disse, a gente torcia e via de fora e a gente se amarrava, até a gente conhecer como é que é de verdade. Então, basicamente é isso, mano. Falei o que eu tinha pra falar, vou beber uma água ali e... Valeu. Caju falou tudo. A grande verdade é a seguinte, rapaziada. Os dois lados estão errados. Estamos caminhando aí por um G3X de desempenho aí no mata-mata, que eu tenho convicção que vai ter um puta abraço coletivo no Círculo Central pra provar que tá tudo bem e que a Liga Brasileira é a Liga da Amizade. Entendeu? Essa que é a grande verdade. Eu acho que boa parte das coisas que o Renato falou são verdades e fazem sentido. Tem coisas que o Gaules falou também que são verdades e fazem total sentido, principalmente quando ele se refere ao que aconteceu com ele no caso do Gui GK. E, meu irmão, a comunidade vai se atacar, que é natural. Um monte de pitbull da internet à solta pra xingar e ofender todo mundo. Faz parte. O circo tá montado. Vamos ver o que a Kings League vai fazer sobre isso, né? Vai fazer do limão uma limonada, ou você vai pegar esse limão e vai jogar no lixo.